Pai do Senhor amado, Pai do Senhor. mais uma vez eu, Marcos, William, estamos aqui em Alagoas, no Monte, Cruz das Almas. Queremos trazer para vocês uma mensagem do Senhor e nos dias que vivemos é extremamente importante. Espero que abençoe você que está em casa e traga bênção para você, com orientação, a qual pode ser de grande importância nos dias em que vivemos e que você possa lutar contra o mal que está sobre esse mundo. A William vai ler no livro de Daniel 4, versículo 20 ao 22. a história de Nabucodonosor, o rei da qual na época levou cativo Daniel, trocou os nomes deles, Daniel e seus amigos. isso, trocou os nomes deles, mas Deus começou a trabalhar na vida daquele rei. Era um rei muito poderoso naquela época, que dominou todo o mundo, e a palavra diz que a glória desse rei chegou até o céu. Mas vamos ver qual foi o erro daquele rei e o que o Senhor quer falar através dessa palavra. Hoje de manhã eu me ajoelhei para orar ao Senhor e o Senhor me deu essa palavra como um estudo bíblico, e eu gostaria de falar um pouco sobre ela, porque ela fala da política que hoje em dia ainda está no mundo, e quando o mundo tenta tocar os filhos de Deus, os santos do Senhor, Deus mostra ali o controle que Ele tem sobre todas as coisas, nesse texto. Porque muitas vezes o homem que adquire poder na terra, ele acha que já pode tudo, mas aí vamos mostrar como que Deus está no controle de todas as coisas. Está em Daniel Capítulo 20, versículo 4. Capítulo 4, desculpa. Capítulo 4, do versículo 20 ao 22. E o versículo 20 ele começa dizendo o seguinte: a árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais no campo achavam sombra, e da qual os animais e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó Rei, que crescestes e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Amém. Então aí fala o poder que tinha, Senhor. Então aí fala o poder que tinha aquele homem, sobre a terra. E exatamente também fala do trabalho que Deus fez através do seu profeta Daniel naquela época, para mostrar aquele rei, de que tinha alguém no controle. Anteriormente, antes desse sonho, Deus havia dado a esse mesmo rei um sonho da qual ele via todo o reinado no mundo, e ali dividido em partes, em forma de estátua, e havia ali a cabeça que era de ouro, o peito que era de bronze, o abdômen de prata, ferro e barro, e a parte que era dos pés era ferro e barro, e a parte do joelho era de ferro. Então isso aí Deus já estava mostrando a ele, o que viria adiante. Foi uma profecia, uma visão profética, e cada uma desse reinado que Deus mostrou através de uma estátua, ela tinha um tempo simbólico e uma geração. Hoje
não vou entrar muito em detalhe nisso, mas hoje estamos ainda na geração que é parte de ferro, né, que foi o Império Romano, começou com o Império Romano, na geração de Cristo, né, na geração que quando Cristo veio, aquela era a geração da qual Roma reinava sobre o mundo. E até hoje ainda estamos nessa geração, estamos na quarta geração, partindo para a quinta geração, da qual é o próximo reinado, o reinado do anticristo, que é barro e ferro. A parte que nós estamos, Cristo disse que essa geração não passará até que tudo aconteça. Isso aí já nos leva os nossos dias, os dias de hoje, né? No fim da quarta geração que estamos, vamos entrar para a quinta geração, né? E estamos na parte que iremos entrar onde o barro se mistura com ferro, né? Eu acredito que essa geração, a igreja não estará aqui no mundo, né? Mas porque Cristo disse que antes que entre na quinta geração, nós seríamos tirados aqui da terra pelo arrebatamento. Quem acredita em arrebatamento, né, esteja preparado para esse acontecimento, né, que já vem sendo proclamado pela terra há muitos anos já. E essa é a esperança da igreja pelo que há de vir, né? Já vemos aí os políticos do mundo inteiro declarando guerra contra os santos, guerra contra a igreja, guerra contra os hebreus. E a marca da besta também, né? Que agora no Brasil. O chip, que já vai entrar em ação, dizem que ano que vem aqui no nosso país. E o mineiro, foi o primeiro, né? Teve um mineiro aqui no Brasil, foi o primeiro. Implantado. Nos Estados Unidos isso já vem já há um bom tempo já. O povo lá já usa essa tecnologia, né? Nos hospitais, o presidente Barack Obama já implantou isso aí já tem um bom tempo. E ele criou lá um sistema tipo SUS, que para a pessoa ter esse sistema tem que ter o chip. E empresas, eu mesmo quando eu morei no exterior, né, as empresas já instalavam um sistema que leia digital do funcionário, mas esse sistema ele pode ser alterado pelo computador. E agora eles estão implantando o chip, que começou a implantar em animais, né? Eles colocaram primeiro em animais, fazer o teste, né? Como sempre, usavam a cobaia, né? E agora estão já preparados para implantar nos humanos, né? Tem algum tipo diferente, tem uns que pode ser até mesmo implantado no cérebro, tem uns no cérebro, tem um da testa e esse da mão e do braço. Muitos não acreditam, né? Muitos acham é tecnologia, não tem nada a ver com a Bíblia, mas se você ler Apocalipse você vai ver realmente que é o chip da qual o João falou em Apocalipse, né? Esse chip ele é feito de mercúrio, né? Mas você pode pesquisar aí na internet, né? Quem não conhece, né, não sabe a história aí do chip e a revelação de João quando falou sobre o chip. Aquele que tiver o chip, a marca da besta, esse não herdará o reino dos céus. Esse já praticamente está declarando que não tem parte nenhuma com Deus. Mas voltando à história de Nabucodonosor, vemos que Deus deu a ele poder, né? E depois que ele, na verdade a visão era uma árvore imensa que chegava até o céu, né? E ali aquela árvore era ninho de pássaros, né? E também bestas do campo, né? Que alcançava sombra debaixo dela. O refúgio, né? Embaixo dela. E também frutas dela alimentava a nação, né? Isso, abundante. Isso. Então foi um homem com grande poder na face da terra, né? Como hoje em dia existem homens poderosos na face da terra. Nabucodonosor, ele foi um rei muito sábio, mas o problema dele, o que mostra nessa árvore, porque a árvore representava ele, né? A glória dele aqui na terra, a qual Deus o deu.
E ele estava como uma indecisão. Ele já tinha experiência com Deus, o sonho que ele teve. O profeta Daniel foi lá, discerniu. Depois ele criou uma estátua da qual ele queria ser adorado como se fosse a estátua, criada por outros tipos religiosos, que criaram aquela estátua lá e deram a ordem, que todos aqueles não se prostrassem, morreria, seria morto. Foram provas e a convivência dele com os profetas de Deus, que ele já estava meio maleável, a voz de Deus. Ele já conhecia e ele mesmo reconhecia quem era Deus. Ele era um homem com temor. Mas o problema dele era que ele se prostituir no sentido de permitir outras religiões e outros deuses no seu palácio, no seu reinado. Por isso que fala aves do céu. Aves do céu significam espíritos imundos ou espíritos caídos, Então, e bestas do campo, que descansavam debaixo da sua sombra. Então ele dava condição a outros tipos de deuses. Ou até mesmo o próprio inimigo, adentrar, Tinha acesso, todo tipo de religião tinha acesso ao seu palácio, ao seu reinado. Então ele não teve a percepção bom, agora eu encontrei qual é o Deus verdadeiro. Deus deu a ele vários sinais, várias experiências para ele saber quem era o Deus verdadeiro. Então, o que faltava nele é ele se definir. Olha, eu sei quem é Deus verdadeiro, porque os demais, tudo que eles falavam era como se fosse borrachinha, era mentira, proferiam mentiras. E também perseguia o profeta de Deus. E Nabucodonosor estava desapercebido em questão a isso, em questão de que ele sabia quem era o Deus verdadeiro, quem falava a verdade, mas não estava atento para isso. E outra coisa que ele criou nele vaidade. Ele se engrandeceu por saber que ele era o homem mais poderoso da terra, naquela época. O reinado dele foi um reinado brilhante, como Deus disse, nunca mais haverá um igual. Então ele se engrandeceu. Quando ele se engrandeceu, Deus disse a ele: cortem a árvore. Ou seja, cortarei esse reinado. O seu tempo acabou. Agora você vai Daniel, quando discerniu esse sonho para ele, Deus deu a ele praticamente uma segunda chance, porque primeiro ele se tornou como um besta do campo também. Muitas vezes a pessoa ela é cortada, todo o poder dela. Ali quando ele virou besta do campo, ele se alimentava de grama, de mato. Foi tirado todo o poder e ele foi como se humilhado. Ele foi humilhado. Imagina um rei com todo o poder se tornar louco de uma hora para outra, começar a nascer unhas e pelo no corpo todo e comer mato. Mas Daniel disse, quando ele interpretou, mas seria por um pequeno período, porque depois Deus ia te restituir tudo que você tinha perdido. Então ele tinha que primeiro provar o poder de Deus, ele tinha que ver e sentir que tinha alguém à frente que comanda todas as coisas, que ele não era aquilo que ele pensava, que era poderoso. Poderoso era somente um. Então Deus queria dar aquela experiência para ele, que ele tem controle até mesmo sobre a vida dele, não só sobre o reinado dele, mas como sobre a vida dele. E depois que ele passou por essa experiência, ele se converteu. Provavelmente ele deve estar junto com os santos de Deus no céu, provavelmente, porque depois ele se converteu. Ele viu que ele não tinha poder nenhum, apesar de ser o homem mais poderoso do mundo, ele não tinha poder nenhum, e se converteu. E aonde traz essa história para nossos dias de hoje? Nosso dia de hoje vemos que os políticos no mundo inteiro já estão querendo praticamente controlar e perseguir os santos, perseguir os fiéis. Começando pela marca da besta, que estão querendo implantar.
leis que está sendo mudada no mundo inteiro, né? Praticamente lei escrava, né? Onde o povo é mantido numa base salarial pequena, o rico cada vez mais rico e o pobre mais pobre. Então, coisas desse tipo que é desagradável aos olhos de Deus. Porque benefícios e direitos que os pobres tinham começam a ser cortados, né? Que hoje a gente vê isso daí aqui no Brasil, né? no E mundo daí inteiro, já na começa verdade. já a fazer, já por aí eles já começam a já estar a se programando para realmente manter uma lei que seja universal. Isso. E sem falar também a lei marcial, diz que já foi implantada em alguns lugares do mundo, né? No Japão, na China, nos Estados Unidos, né? Já começou a lei marcial, racismo muito grande lá fora. Então, é algo que a gente tem que estar observando, né? Porque a elite, né? A sociedade secreta, que alguns já devem conhecer, já devem saber, praticamente já está no controle, né? Mas o que eles não sabem é que a maldade deles, né, diante de Deus não é nada. Deus, é assim que Deus pega um homem, na sua sabedoria, né? Quando a elite acha que ele vai escravizar o povo de Deus e vai fazer tudo o que eles querem, né? Claro que nós todos, homens, somos irmãos, né? Somos todos filhos de Deus. Mas quando alguém dá brecha e deixa o mal entrar, ou no país, ou na vida, né, de alguma forma Deus vai entrar com ação, né? Até mesmo ele é o criador de todas as coisas, né? É. Então, assim, o ser humano quer ser mais esperto do que Deus. Mas ele sabe que Deus é criador de todas as coisas e ele sabe o ponto. Isso. Agora pega aquele texto aí, William. Pega aquele texto aí. Daquele que a gente abriu sobre... Tá onde? Aqui, ó. Onde tá a borracha? Tá em Amós 9, é esse último aqui, né? 9, 10. Lê aí. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Então, lemos aquele texto sobre o sonho de Nabucodonosor. E depois, orando aqui no monte, o Senhor me deu esse texto. Lê mais uma vez aí, William. Todos os Peraí, pecadores... fala onde está. É o Amós, capítulo 9, versículo 10. Agora lê, por favor. E ele diz o seguinte, todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Isso. Então, aí vem aquela parte, né, da elite. Uns estão até construindo bancadas pelo mundo inteiro, né, para se esconder em questão de algum tipo de crise, ou ataque, ou guerra. Porque o mundo já está em guerra, né? Já existe aí rumores de guerra, né? E pequenas guerras, às vezes é guerra civil, protesto pelo mundo inteiro. Então a elite já estão se preparando, achando que os recursos deles vai os proteger contra o juízo de Deus que já está sobre a terra, já foi julgado antes de Cristo pelo profeta Amós, né? Então ele acha que o dinheiro que ele tem, né, o poder que ele tem aqui na terra vai esconder ele dos olhos de Deus, da justiça de Deus que já está sobre o mundo, né? É só questão de tempo, porque às vezes Deus proclama, vou dizer, manda uma profecia, manda um recado para o homem. Aí o homem não dá ouvido, né? Aí Deus traz a ira, traz o juízo dele. Se o homem der ouvido, Deus passa por cima daquele decreto. Porque o importante é que as pessoas se convertam do seu mal. E Deus também deixa outras experiências, como a experiência de Nabucodonosor, que ele era grande aqui na terra. Ele era o reinado dele foi o reinado
foi o maior de todos. E Deus já mostrou que os outros reinados que iam vir eram fracos diante, né, do reinado de Nabucodonosor. Então os demais são fracos. Aí o homem que não observa a palavra de Deus e deixa o mal entrar, né, ele já está sob o juízo de Deus, porque ele já foi alertado. Nos Estados Unidos já foi proibido a Bíblia nas escolas, um país que era um país evangélico, hoje já não crê muito, né? Poucos creem, poucos observam a lei de Deus. Então, quando você tira a palavra de Deus dos lugares públicos, né, você está tirando Deus da sua economia, você está tirando Deus, né, da sua vida, do seu secular, e está deixando entrar outras coisas, né. Então aí é quando Deus, e você deixa de observar a lei, porque até mesmo você adquirir muita coisa e não saber dividir com seus irmãos, você já está passando por cima da lei de Deus, né? Porque Deus quer que todos vivem bem, né? Deus quer que todos tenham o que comer, tenham um lugar para dormir. Então quando uma pequena, vou dizer, uma parte, né, começa a acumular dinheiro e não observa o seu próximo, não dá condição a outras pessoas de ter uma vida, né, tranquila, de ter o que comer, né, porque tudo foi feito para todos, não foi feito só para um. Aí entra a ganância, né, de um que quer ser maior do que o outro e deixa o outro passando fome, deixa uma família inteira num salário, as coisas tão caras. Aí vem o juízo de Deus sobre esses, né? Então, o que nos diz aqui é mais ou menos isso. Fala, todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Porque isso é um pecado. Não saber distribuir aquilo que Deus deixou para todos é pecado. Eu não posso amontoar tesouro só para mim e deixar meus irmãos morrendo de fome. Os quais dizem, o mal não nos alcançará. Muitas estão desafiando Deus. Estão desafiando aquele que fez todas as coisas. Tudo é dele. Aqui viemos para o mundo, nascemos aqui. Aqui é somente um lugar para a gente aprender algo. E daqui a nossa vida continua. Muitos acham que não. Muitos acham que depois da morte não existe mais nada. Pois bem, tem uma notícia boa para você. Existe um Deus lá em cima e todos serão julgados, todos se prostrarão diante dele. E aqueles acham que o mal não os alcançará, esses aí, primeiramente, estão cegos e já mortos. São pessoas que, quanto mais tem, mais quer. Nunca está satisfeito com o que tem. Então, vai aí essa palavra para todos os irmãos. O mais importante, o dia que vivemos hoje, o importante, existe uma grande importância de você amar o seu irmão. Primeiro, amar a Deus, que Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, nosso Criador. Temos que, hoje nem temor mais tem, nem entre os crentes, nem os que não creem. Porque às vezes você posta igual um vídeo desse que eu estou postando aí na internet, aí vem as críticas, vem o povo criticar, né? Porque não querem ouvir a verdade. A verdade, o que era certo passou a ser errado, o que era errado passou a ser certo. E muitos não querem ouvir a verdade. Muitos estão com os olhos blindados, né? Estão cegos. Mortos, cegos. Mas, pelo menos, Deus tem orientado. Os sinais estão aí no mundo inteiro, para quem quiser ver. Mas muitos nem querem nem ver, porque eles querem continuar vivendo dessa forma. No roubo, da ganância, da inveja, no
pecado e não querem dar ouvido à voz de Deus. Mas, por isso que a igreja está aqui ainda, nesse mundo, para orientar, para alertar. E outra coisa, temos lá em Êxodo 23, no final do capítulo 15, para quem quiser ler. Quero agora alertar os evangélicos. Qual versículo? Versículo 15, no final aí do versículo 15. Leia, fazendo um favor. Versículo... Em voz alta, por favor. No fim do versículo 15. Guardarás a festas... Não, no fim. No fim do versículo 15, aqui onde está essa. Bom, essa palavra é de extrema importância para os evangélicos. Vai. Então, ninguém apareça de mãos vazias perante de mim. Amém. Ninguém apareça de mão vazia perante mim. A salvação, ela não é estática. Às vezes, né, você tem a oportunidade de falar do amor de Deus para o seu amigo, para a sua família, na escola, no trabalho, de evangelizar, ou então até mesmo de dar o seu testemunho de quem você é, e você não faz. Então a palavra não está sendo semeada. É como eu creio, né, já estou salvo, né, estou com Deus. Então o que importa é isso. Os demais que se, né? Mas a palavra de Deus diz: não aparecer de mão vazias perante mim. Ou seja, nós estamos aqui para semear a palavra. Cristo foi o que deu início a esse processo de semear a palavra do povo gentil, né? Porque a palavra já vem sendo semeada desde o princípio, Abraão e os demais, e assim por diante, até João, o último apóstolo de Cristo. Mas nós temos essa obrigação, esse dever de semear a palavra, porque também aquele que crê, mas aparecer diante de Deus com mãos vazias, né, não fez trabalho nenhum, não observou a lei de Deus. Bom, se ele é crente, provavelmente ele observa a lei, mas toda árvore que não produzir, toda árvore que não der seu fruto, ela será arrancada e queimada. Então existe uma grande importância de nós cristãos, né, levar frutos a Deus, de evangelizar, de falar de Deus. Muitas vezes você posta algo na internet que é para edificação da igreja, pessoas vê a experiência que Deus te deu, né, o testemunho da qual você tem que passar adiante, para que outros, além de crer, né, eles vejam que Deus está operando no meio do povo, no meio da igreja. E começa críticas, né, nem de pessoas do mundo, porque às vezes uma pessoa do mundo ouve, né, e às vezes se converte, às vezes, né, procura levar a Deus mais a sério. Outros que talvez estão no mundo, né, já foram evangélicos, estão no mundo, ouve, né, um testemunho, ouve um sonho, né, que Deus dá à igreja, Deus dá aos seus vasos, e aceitam, né, são abençoados. E os próprios crentes, né, julgam um ao outro. Aí onde está Deus na vida desses crentes que estão julgando algo que muitas vezes Deus deu para que haja crescimento, para que haja frutos, e o próprio crente impede que essa mensagem seja levada, ou então coloca críticas, né, para destruir. Então eu acho assim, se eu ver algo na internet ou em qualquer lugar, não só na internet, na igreja, em qualquer outro lugar, quem vai julgar todas as obras é Deus. Agora, se você vê que é errado, o que você pode fazer pelo seu irmão é orar por ele, para que Deus revele a ele a verdade, ou então falar: olha, irmão, que a Bíblia diz isso, 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 e mostrar para ele a verdade, né? Porque se ele estiver errado, aí sim ele vai analisar, né, e vai se corrigir. Mas não críticas que não faz sentido, que não está na Bíblia, né? Outro dia eu tive que mostrar ao rapaz que sonhos, visão e profecia que existe no nosso dia de hoje, porque lá você lembra o versículo, William, que fala
Foi Isaías. Não é Isaías não. Bom, mas teve um versículo na Bíblia que eu postei que fala que os seus filhos terão, os velhos profetizarão, os filhos terão visões, né? Então é para o nosso dia de hoje. Muitos estão tendo essa experiência, no mundo inteiro está tendo a experiência, né, da qual o Espírito Santo tem alertado, né? E o sonho não é nada mais, nada menos que visões que Deus dá, né, aos vasos que Ele quer usar para orientar ou alertar o povo. Então, crianças estão tendo visões, velhos estão tendo visões, né? Então, Deus não escolhe idade, Deus não escolhe aparência, né? Mas Deus está alertando o povo. E, às vezes, a pessoa, quando vê isso, além de escrever Deus em letra minúscula, né, ainda critica, falando que só o que está certo é o que está na Bíblia. Exatamente, o que está certo é o que está na Bíblia. Mas o mesmo Deus que operou no passado, opera no dia de hoje. Abre aí Isaías 46, 9. Isaías 46, 9. Lê, por favor. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Em voz alta, por favor. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. E o que mais? Versículo 10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Exatamente. Então, Deus já revelou no passado, já está tudo na Bíblia, né? Quem quiser saber o que Deus revelou, está na Bíblia. Mas Deus também dá confirmação. No dia de hoje, Deus ainda mostra, através do seu Espírito, né, que Ele disse que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, né? E esse é o trabalho do Espírito Santo, é orientar, é te ensinar o caminho que você deve andar. E muitas vezes te alertar, né, do perigo. E é o que Deus está fazendo, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Certo? Então, vamos encerrar aqui essa palavra, que seja de bênção para nossas vidas, que seja de bênção para você. Amém. Né? E sejamos atentos, né? Porque muitos dormem. E ao invés de criticar o irmão, vamos abençoar um ao outro. Porque se eu não amar o meu irmão, como que eu vou amar Deus? Né? Então, que seja essa palavra para nos despertar para o dia de hoje, nos despertar para o tempo que vivemos. Nossa guerra não é contra o nosso irmão, nossa guerra é contra os espíritos da potestade, né, que muitas vezes estão em volta. Mas aquele que dá brecha também, esse também é julgado, porque nós não podemos ficar dando brecha, e deixar o mal entrar em nossas vidas, ou entrar em nossa casa. Então, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Quer deixar algum recado? Não. Só isso mesmo? Só isso. Deus abençoe e leia mais a Bíblia, busque mais a Deus. Busca a revelação. Exatamente, a revelação. letra Não mata. se embriagar com a letra, né? Que a letra letra mata. Mas buscar a revelação, buscar a ajuda do Senhor, discernimento da palavra dele, que daí você vai começar a andar por um caminho reto. Amém. Bom, somos apenas ovelhas, estamos aqui trazendo essa palavra, porque queremos, né, orientar muitos que a ideia desse canal é abençoar alguém que precisa ouvir uma palavra, né? Então, queremos trazer uma mensagem, e muitas vezes, é igual falamos antes, uma pessoa não tem condição de ir à igreja, ou até mesmo não tem tempo. É bom criar tempo para Deus, viu? Porque muita gente cria tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Então é bom criarmos tempo para Deus, né? Para ler a mensagem, para ouvir as mensagens, né? Para ouvir o que o Espírito diz,
Porque a fé vem pelo ouvir. Se você dá ouvido, né, se você deixa entrar a palavra de Deus em você, você se alimenta e também desperta, certo? Então vamos estar aí acordados, vigilantes, porque Cristo está às portas. Cristo, a qualquer momento, está para voltar. Shalom, a paz do Senhor, amado. Pai do Senhor.